Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, quero falar com vocês a respeito do tema Reforma da Previdência. Veja bem, eu fiz um vídeo semana passada onde eu explicava que numa determinada situação, um segurado que tivesse uma média contributiva de R$2.000, atualmente ele se aposentaria com 65 anos de idade, 20 anos de contribuição, com R$1.800. No regime da nova Previdência, proposta através da PEC 06/2019, essa mesma aposentadoria seria no valor de R$ 998. E isso ganhou uma repercussão gigantesca. Eu fico até feliz por isso, porque é sinal que esse vídeo está sendo visto por várias pessoas pelo Brasil afora e está fazendo com que as pessoas reflitam a respeito de quando o governo fala na mídia que vai combater apenas os privilégios em benefício dos mais pobres. Isso não é verdade. E eu vou te mostrar novamente com números que isso, mais uma vez, não é verdade. Só fazendo um parêntese, essa minha análise é uma análise totalmente técnica, não tem nada de política. Aqui na minha cidade já foram falar, o Fábio mudou de lado. Primeiro que não tem lado, o meu lado são as ideias. Eu analiso num determinado governo aquilo que é de bom, eu aplaudo, aquilo que não é de bom eu critico. Isso sempre foi, desde Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e agora no Bolsonaro. Não significa que eu apoiei um ou outro candidato e agora a minha posição contrária à reforma da Previdência significa que eu mudei de lado. Nunca tive lado, não tem lado, não existe lado. E é isso que nós precisamos saber diferenciar. O que a gente tem que analisar são ideias, Aquilo que é bom, vamos aplaudir, e aquilo que não é bom, vamos trazer a discussão para que nós possamos fazer uma avaliação democrática. Outra coisa, o fato de talvez você não concordar com a minha opinião, eu te respeito totalmente e respeito a sua opinião. Eu não preciso te desclassificar, eu não preciso te desqualificar, como em alguns momentos eu sei que isso aconteceu. Você não precisa concordar com a minha opinião, mas eu acho que não seria respeitoso da parte de algumas pessoas me desqualificar pelo ponto de eu pensar diferente de você. E eu quero te trazer, a primeira reflexão que eu trago é a seguinte, tá lá na PEC 06, é só ler, mas eu vou ler junto com você. A reforma da PEC, o texto da PEC, ela traz o seguinte, lá no seu inciso 50. Tá aqui, ó, não sou eu que estou falando não, tá aqui na PEC. O inciso 50, ela fala que rico, aquele que tem privilégio, é quem se aposenta com R$ 2.231. Tá lá, ó, tá escrito aqui, ó. Ricos tendem a se aposentar mais cedo e com maiores valores. Olha o valor que o rico aposenta. R$ 2.231. Não sou eu que estou falando. É o projeto de emenda à Constituição 06/2019. É esse que está lá em Brasília para ser votado. Ele que está falando que rico é quem se aposenta com 2.231. Mas vamos seguir. Vamos entrar dentro da questão do déficit que o governo apresenta. Veja bem, primeiro que o governo já comete uma irregularidade, quando eu falo governo é o Ministério da Previdência e o da Fazenda, principalmente com Paulo Guedes e os seus assessores, o Marinho e etc. Comete uma irregularidade porque não pode descartar a Previdência Social dentro do contexto tripartite onde ela está inserido, que é o contexto de Seguridade Social. Está errado isso. O artigo 194, e ele é muito claro, e ele foi muito feliz quando foi inserido na nossa Constituição pelo Constituinte de 88, onde ele fala que o regime da Seguridade Social ele é composto pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde. E logo no artigo seguinte, de forma muito inteligente, o legislador constituinte já criou a receita para essa Seguridade Social. Não tem dinheiro do governo. O dinheiro que está lá é de uma base de financiamento própria. E quais são as rubricas? Do artigo 195 da Constituição Federal. Está lá. Leia o texto da Constituição, tire as suas próprias conclusões.
Contribuição do empregado e do empregador, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, CSSL, o próprio nome já diz, contribuição social. Todas essas verbas vão para esse sistema de proteção social que é extremamente importante para o nosso país. Vamos continuar. A COFINS, essa caneta, esse computador, tudo aquilo que a gente compra e consome no dia a dia, tem uma alíquota da COFINS que vai para o financiamento da Seguridade Social. O imposto do importador, o concurso de prognóstico, essa fezinha que a gente faz na Mega Sena, na Lotomania, tem dinheiro que vai para a Previdência, não tem dinheiro do governo. E mais, o relatório da Anfip, pesquisa lá, acessa aí na sua internet, vai lá na Anfip, vê quais são as receitas e despesas da Seguridade Social. Eu fiz um pequeno rascunho e rapidamente eu vou te mostrar que não existe o déficit da Previdência da forma como o governo demonstra. Por quê? O governo, eu vou te adiantar, ele demonstra a receita da Previdência só com o financiamento da contribuição do empregado e do empregador. Só essas. Ele descarta as demais receitas, tá? E na hora de computar as despesas vai entrar toda a contribuição que é destinada à Previdência Social do regime geral, à saúde e à assistência social e mais. O governo coloca na conta da Seguridade Social o servidor público federal. Isso aí é outra coisa, está lá no artigo 40 da Constituição, pelo amor de Deus, não vamos misturar. Não vamos misturar uma coisa com a outra. É um regime de caixa diferenciado. É um regime de previdência diferenciado, onde tem caixas diferentes, não pode ser misturado. A Seguridade Social é uma coisa, está no artigo 194 e é isso que nós vamos ler a despesa e receita agora. Vamos lá. 2008, receita 374 bi, despesa 309, portanto um superávit de 65 bi. 2009, 392 de receita, 358 de despesa, 34 bi de superávit. 2010, 458 de receita, 400 de despesa, superávit de 58. 2011, 527 bi de receita, 448 de despesa, 79 de superávit. 2012, 595 de receita, 510 bilhões de despesa, superávit de 85 bi. 2013, 655 de receita, 572 de despesa, superávit de 79. 2014, 688 de receita, 630 de despesa, superávit de 58. 2015, 694 de receita, 681 de despesa, 13 bi. Aqui caiu por quê? Aqui é onde foi que o nosso país começou a entrar num período de recessão. O nosso país e o mundo. 2016, 719 de receita, 773 de despesa, déficit de 54. 2017, 780 de receita, 836 de despesa, déficit de 56. 2018, 818 de despesa, de receita e déficit de 876, 58 de déficit. De 2008 até 2018, nesse período de 10 anos, nós tivemos superávit de 471 e um déficit de 168. Resultado, um superávit de 303 na Seguridade Social. Não existe só Previdência Social, não existe. É Seguridade Social que nós temos que analisar de uma forma geral. Então esse é mais um indício de que realmente a propaganda que é feita pelo governo, ela não condiz com a realidade. Está lá no site da Anfip, que são os auditores da Receita Federal do Brasil. Está lá, não sou eu, Fábio, que estou falando não. Eu sou desse tamanhozinho, a Anfip que está falando, tá? Outro dado que vai mostrar que não vai apenas combater o privilégio, isso vai refletir na população mais pobre, sim, e vai refletir a maior parte. Quanto que o governo pretende economizar? Mais uma vez, não sou eu que estou falando, isso aqui está aqui no texto, ó. Aqui na última página, vai lá na última página, se eu não me engano, página 66, da reforma da Previdência. Você vai lá, ó. Quanto que o governo nos primeiros 10 anos pretende economizar? 1 trilhão e 72 bilhões.
Desse 1 trilhão e 72 bilhões, 897 bilhões, portanto 84%, vai ser de recurso que não vão ser pagos para a Previdência Social e para a assistência social. Vão deixar de pagar esses 897 para poder economizar esse 1 trilhão. Olha só, 84%, quem é que vai pagar essa conta? É o aposentado do Regime Geral de Previdência Social, do INSS, que o teto de recebimento hoje, 2019, é de R$ 5.839. E a média de pagamento pelo Brasil afora é de R$ 1.300, tá certo? Agora, a projeção para os próximos 20 anos é a economia de 4,5 trilhões. 4,5 trilhões. 92%, portanto, 4,1 trilhões, vem do INSS e da assistência social. Que privilégio que está sendo combatido? Nenhum. Quem vai pagar essa conta toda é o trabalhador pobre que se aposenta até R$ 5.839, cuja média de recebimento de benefício é de R$ 1.300. Mas é claro, o governo considera rico quem ganha R$ 2.200, né? Então esse de R$ 1.300 ele pode se lascar realmente, tá bom? Só mais um exemplo que a gente vai trazer para vocês, uma análise técnica, não é política, pelo amor de Deus, a minha opinião política não tem nada a ver com a minha opinião, com a minha análise técnica a respeito da reforma da Previdência Social. Regime de capitalização. Lê no texto da reforma da Previdência. São 3 linhas e não tem dado nenhum, ou seja, vai ficar para uma análise futura o regime de capitalização que vai ser implantado. E muito se fala nos bastidores que vai ser apenas com a contribuição do trabalhador. O cara que ganha 1.000, 2.000, 3.000, ele tem condições de poupar? Ele tem condições de guardar uma quantia suficiente para injetar num sistema de previdência privado que futuramente vai trazer rendimento para ele? Foi isso que aconteceu lá no Chile. No Chile, em 1991, no governo do Pinochet, foi implantado o regime de capitalização da Previdência Social. É por isso que lá hoje nós temos a média de recebimento das aposentadorias no Chile hoje é em torno, fazendo uma conversão, de aproximadamente R$ 600. Nós temos aposentado lá no Chile ganhando R$ 70 por mês. É por isso que o Chile é o país, mundialmente falando, que tem o maior índice de suicídio na terceira idade. O velhinho lá, o mês que ele come, ele não compra o remédio. O mês que ele compra o remédio, ele não compra a comida e por aí vai, né? Então são essas proposições que nós estamos analisando tecnicamente para que você tenha uma noção do que a reforma da Previdência vai impactar na nossa sociedade de um modo geral, e não acredite apenas na propaganda que você vê na televisão. A Previdência está quebrada. Se não tiver a reforma da Previdência, não tem investimentos. O investimento que se fala é aquele investidor lá de fora que vai pôr dinheiro para ganhar juros aqui no nosso país. Sabe por quê? Porque o sistema da dívida pública, cujo maior beneficiário são os bancos, é o que rende dividendos para os investidores. Então nós temos que ter uma análise, eu estou fazendo uma análise social previdenciária, não é econômica, eu não sou economista e entendo muito pouco de economia, por sinal, mas eu entendo de previdência social e muito mais, eu entendo do impacto social que isso vai provocar na nossa sociedade, inclusive no nosso sistema econômico. Sabe por quê? São Joaquim da Barra, minha cidade. A arrecadação aqui do município é de 113 milhões. Isso também está lá nos dados projetados pela Anfip. 113 milhões. São Joaquim recebe de fundo de participação do município 21.320.000. Sabe qual que é o dinheiro que circula aqui na minha cidade, de dinheiro que vem da Previdência Social? 200 milhões. Portanto, você, empresário, farmácia, supermercado, comércio de roupas, de alimentação, enfim, qualquer tipo de comércio que depende do dinheiro dos cidadãos joaquinenses, você vai ter um impacto enorme com a reforma da Previdência. Também
Tá certo? Então eu queria trazer mais essa avaliação para que todos vocês pudessem saber o que se passa a respeito das alterações da Previdência Social, e eu quero trazer mais um cálculo, assim como eu falei no vídeo anterior, que gerou essa polêmica danada. Imagina só, um segurado hoje que está aposentado. Vamos usar o exemplo do rico que a reforma da Previdência traz. Quem que é o rico, de acordo com a reforma? É o cara que ganha R$ 2.231. Pois é, se esse segurado ele falece hoje, a pensão por morte da sua viúva será no mesmo valor, de R$ 2.231. Com o texto da nova reforma, essa mesma situação, a viúva receberia R$ 1.338 a título de pensão por morte. Portanto, eu gostaria mais uma vez de levar essa reflexão para todos vocês. Respeito muito as opiniões contrárias, eu posso não concordar, mas eu não posso te desqualificar. Portanto, respeite também a minha opinião, você pode até discordar, eu gostaria de ouvir a sua opinião, inclusive. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas você não precisa me desqualificar, tá certo? Meu nome é Fábio Turaza, eu sou advogado, sou especialista em Previdência Social, sou membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário do Estado de São Paulo e eu quero, juntamente com você, lutar para que a reforma da Previdência seja, pelo menos, mais discutida com a sociedade, porque tem muito ponto que ainda precisa ser esclarecido. Um grande abraço para você e que Deus abençoe a todos.